Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Nós temos aqui um tempo juntos de comunhão com Ele. É um tempo de adoração. O Senhor prometeu estar presente onde 2 ou 3 estiverem reunidos em torno da sua palavra. Nós confiamos na presença do Senhor, que Deus está presente conosco. Isso é um elemento no qual nós devemos nos regozijar e dar graças a Ele. Então eu peço a você que abra o texto para a nossa meditação, que se encontra lá no livro do Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, em algumas versões. Eu leio apenas a primeira parte, capítulo 4, verso 1. Apenas a primeira parte. Mas eu peço que, todos os irmãos mantenham a escritura aberta a nossa edificação nessa hora. Amém? Capítulo 4, primeira parte do verso 1 diz: Como és formosa, querida minha. Como és formosa. Amado Pai, nós damos graças ao Senhor. No meio de tantas preocupações, trabalhos, no meio de tantas vontades, de tanto movimento, essa parcela do teu povo aqui presente, Deus, contém-se para dar ouvidos, atenção ao teu santo chamamento, santa convocação para adorar o Senhor, para usufruir, ó Deus, de um breve tempo de comunhão. Não que essa comunhão não exista em outros momentos da vida de cada um de nós, mas uma comunhão comunitária, Deus. Quando nos abeiramos da Tua palavra juntos, quando ouvimos a Tua voz, que fala o nosso coração, a nossa mente, que incentiva a nossa vontade, que transforma-nos para viver em conformidade com a Tua lei, que é boa, perfeita e agradável. Nós desejamos ter maior comunhão contigo, Deus, verdadeira comunhão. E rogamos a Ti que nos ensine um pouco mais disso nesta tarde. Dá-nos, ó Pai, que a nossa mente esteja cativa da Tua lei, da Tua palavra, como já foi orado nesta tarde, Deus. Para que a nossa comunhão com o Senhor, ela seja intensificada. Não só no momento da ceia, mas todo o tempo da nossa vida. Nós te imploramos por isso, te rogamos, ó Deus, anelando isso, no nome do nosso Redentor Jesus. Mas, irmãos, o que aconteceria se Deus escrevesse um poema sobre a intimidade de um casal? Talvez algumas pessoas imaginassem que seria um texto um tanto frio, cheio de proibições, talvez parecido com os 10 mandamentos, cheio de advertências. O fato é que Deus escreveu mas não só um poema, vários poemas, né, para falar da intimidade de um casal. Mas ele fez exatamente o contrário do que alguns possam expectar, possam imaginar. Ele inspirou aqui um dos poemas belíssimos da Escritura Sagrada. Um poema cheio de beleza, um poema cheio de alegria, de admiração, de amor. Por quê? O que Deus intenta com isso? Bom, meus irmãos, Deus quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar que o casamento ele não é apenas uma instituição a ser preservada, como nós já bem sabemos, mas uma aliança a ser também desfrutada. Então não é só preservar, mas desfrutar desta comunhão. E mais do que isso, meus irmãos, Deus quer mostrar que essa comunhão ela aponta para uma realidade ainda maior, ainda mais gloriosa, que é a comunhão eterna entre Cristo e a sua igreja, da qual nós fazemos parte. E esse poema, meus irmãos, trata dessa matéria. Nós temos essa matéria diante dos nossos olhos aqui. Então, eu quero te convidar a acompanhar esse texto. O poema Cântico dos Cânticos, neste assunto que é iniciado no verso 1, ele vai até o capítulo 5, o verso 1 também, onde ele termina.
Eu gostaria de partilhar então um pouco da estrutura desse texto, para que a gente tenha uma visão melhor dele. No capítulo 4, do verso 1 até o verso 5, nós vemos aqui o elogio da parte do esposo dirigido à sua esposa. No verso 6, nós temos a esposa a receber o elogio com alegria e boa disposição pessoal. Quando você vai do verso 5 até o 15, nós lemos aqui acerca de um convite do marido, um convite para a esposa a ter comunhão, e uma descrição da noiva que vai culminar com a ideia de ela ser um jardim fechado. O verso 16 do capítulo 4, diante do convite, a esposa responde. E o verso 1 do capítulo 5, quando fecha o poema, nós vemos a consumação da comunhão íntima. Temos dois assuntos: a consumação da comunhão íntima e a aprovação do que aconteceu através de um culto. Então você se lembra do contexto desse texto? Rapidamente a gente pode lembrar que ele tem a ver com o poema anterior. O poema anterior, que foi lá no verso do capítulo 3, sobretudo verso 6 até o 11, o poema ele celebrou um casamento, uma procissão nupcial, não é isso? Então lá nós vimos basicamente duas coisas, bem resumidamente: a celebração pública da aliança matrimonial e a entrada dos noivos, a alegre entrada dos noivos testemunhada pelo público. Então quando nós chegamos no capítulo 4, até o verso 1 do capítulo 5, agora nós vemos o noivo elogiar a noiva e a intimidade conjugal, em poucas palavras. Então o autor do poema, meus irmãos, ele mostra que a união física de um casal, ela pertence a um casamento celebrado. A união física de um casal pertence ao casamento, é exclusivo do casamento. Então nós vamos entrar nesse poema, seguindo o texto, fazendo breves interrupções. Então o que faremos aqui é isso: vamos percorrer o poema. Depois, terminado isso, nós vamos procurar perceber qual é o ensino central dele. E feito isso, nós teremos dois tipos de aplicação: uma para a nossa vida e uma para a nossa relação com o nosso Deus. Então vamos pensar no poema, na mesma estrutura que eu acabei de mencionar. O poema começa com elogio. O marido elogia a beleza da sua esposa. Olha como ele faz isso. Leia também, acompanhe com os seus olhos. Cântico dos Cânticos, capítulo número 4, do verso 1 até o verso 5, então ele diz, com palavras enfáticas: como és formosa, querida minha, como és formosa. Então ele vai descrever a partir de agora a sua amada esposa, cabeça até os seus seios. E ele vai falando, comparando, com uma linguagem poética, metafórica, que era muito comum daquela época. Certamente nós não usaríamos essas mesmas comparações hoje, mas o fato é que ele está o tempo todo, e isso é que é importante destacarmos, a elogiar sua esposa. E ele diz então, ainda no verso 1, ele começa pelos seus olhos. Teus olhos são como os das pombas, e brilham através do teu véu. Então, com isso ele destaca a pureza, a doçura, a fidelidade da sua esposa. Depois ele fala dos cabelos dela. Os teus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Que pitoresco isso, né? Não faz parte da nossa realidade, mas o fato é que ele descreve o movimento dos cabelos da sua esposa e a abundância deles. Ele se alegra, ele elogia a sua esposa. Aí no verso 2 ele olha para os dentes dela, depois olhará para a sua boca como um todo, o seu rosto como um todo, então. E no verso 2 ele começa: são os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Então observe que essa forma poética, ele está falando da cor, da saúde, da simetria dos dentes da sua amada. No verso 13, então, ele vai destacar de várias formas os lábios da sua amada, e elogia, dizendo assim: os teus lábios são como o fio de escarlate.
fala da cor dos lábios da sua esposa, vermelho. E tua boca é formosa. Observe, ele está sempre a falar diretamente a tu, os teus, ele está como que a olhar para ela e elogiando-a diretamente. E agora ele passa então a falar da boca. Tua boca, os teus lábios são como um fio de escarlate e a tua boca é formosa. Então ele admira a beleza dos lábios da sua esposa. Isso tem a ver também com a sensualidade que vê em seus lábios. E dos lábios ele passa para a face como um todo, do rosto como um todo. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. Então nós percebemos da romã, né? Nós temos abundância de romã nesse país, né? E quando elas estão maduras, apropriadas para serem usufruídas, e você parte, é lindíssima. E ele então tem essa comparação para admirar a beleza da face, do rosto da sua esposa. Então no verso 4 ele passa a falar do pescoço dela e compara, diz: o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Então ele vai aqui destacar a dignidade do pescoço da sua esposa, do porte da sua esposa, a honra, a nobreza com que o esposo fala do seu bem-amado, da sua esposa. Então, finalmente, nesse período do texto, do poema, ele contempla os seios da sua amada. Os teus seios, os teus 2 seios, dizendo no verso 5, são como 2 crias, gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Então aqui ele destaca a jovialidade, a delicadeza, a vivacidade da sua esposa, da beleza da sua esposa. Você percebeu que até aqui como é interessante esse poema? Aliás, não só até aqui, mas o poema todo vai ser desenvolvido maiormente na voz do noivo. E é interessante que o noivo é atraído pelo que ele vê da sua noiva, pelo que ele contempla da sua noiva. A esposa, embora é a que mais fala, né, no livro todo, nós já mencionamos isso, mensuramos um pouco disso, no entanto, nesse momento que é mais íntimo do casal, ela parece ser mais cativada pelo que ela ouve do marido, ouve do seu amado. Então ela só faz neste poema grande 2 declarações. E a primeira é feita no verso 6. Após ouvir as palavras do marido, a esposa recebe o elogio dele com uma alegre disposição, e ela diz então, no verso número 6, antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e do outeiro do incenso. Poxa, nós lemos isso e pouco sentido faz para nós, que são palavras poéticas, metafóricas. Ela compara, ela está aqui a retratar o momento agradável no qual ela vive de intimidade com o seu marido, e dessa forma poética ela fala que irá ao monte, ao outeiro perfumante, ou que exala perfume. Então trata-se de uma metáfora, meus irmãos, a descrever a intimidade conjugal que o casal está para ingressar. É o preâmbulo desta intimidade conjugal. Então, onde a esposa declara a sua prontidão, a sua espontaneidade. Ela diz, a palavra irei ao monte da mirra e do outeiro do incenso, literalmente ela irá por sua própria vontade, né? Liberalmente, com uma disposição pessoal. Então, assim, as imagens de perfume, de monte, de outeiro descrevem poeticamente o encontro amoroso entre esposo e esposa que está enredado neste belo poema. Então, o marido ouve essa breve resposta e diz espontaneidade da esposa na participação deste encontro do íntimo deles. Então ele continua a elogiá-la. Só que o elogio atravessa uma fronteira. Ele passa do elogio para convidá-la a uma comunhão íntima exclusiva. E ele vai falar isso aí do verso 7 até o verso número 15, dizendo enfaticamente, né? Ele começou primeira fala assim, ele repete: tu és toda formosa, amiga minha, em ti não há defeito. Obviamente, meus irmãos, ele
não está aqui, o texto queria dizer que a mulher não tivesse qualquer defeito, não é? Ele está a falar poeticamente, e assim que ele via a sua amada, e assim que ele contemplava a pessoa com quem ele se relacionou, a sua esposa. Então, expressa como sua mulher é bela aos seus olhos, não é? E o amor faz isso. O amor aprende a contemplar o outro. O amor aprende a valorizar e apreciar o outro. Então ele convida a ultrapassar o ponto da contemplação para eles gozarem um tempo de íntima comunhão, exclusiva comunhão. E observe então no verso 8, ele diz: vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo, insiste ele, do Líbano. Olha do cimo do Amaná, do cimo do Senir, do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Então, toda essa linguagem é um convite a olhar de cima, não é? Isso é muito curioso, essa poesia, essa figura, essa metáfora, não é? Está convidando a ir das alturas e observar, a contemplar o amor de uma forma admirável. Então ele fala a seguir, depois de enaltecer a esposa mais uma vez, a elogiá-la e convidá-la para uma intimidade mais efetiva. Ele declara que efeito ela teve sobre ele, essa contemplação, ao olhar para ela, como aquilo o afetou. Ele diz então, isto no verso 9 e 10, com estas palavras: arrebataste-me o coração. O amor faz isso, né? O amor de um casal faz isso. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me, insiste ele, o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, declara ele. Ó, minha irmã, minha noiva, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos, ou seja, dos teus perfumes, do que toda sorte de especiaria. Então ele fala como é que ele estava arrebatado, né? Pelo olhar, só de olhar para sua esposa, né? E de perceber o amor da sua esposa. E isso, diríamos nós, em outras palavras, o faz ficar encantado, admirado, arrebatado. E ele continua a elogiá-la aí no verso 11 e 12. E aqui é interessante que ele vai funilando um pouco o seu elogio. Ele fala dos teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como do Líbano. Então não há dúvida que estão a tratar, o tema, a poesia está a falar da intimidade de um casal que está aqui junto. Diz ele no verso de número 12: jardim fechado és tu. Preste atenção nas declarações deste versículo. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Há uma grande ênfase neste verso. Ele usa 3 figuras de linguagem para dizer algo acerca da sua esposa. As expressões do poema: jardim fechado, manancial recluso, fonte selada, fala da virgindade da sua esposa. Comunicam a exclusividade da intimidade sexual celebrada por marido e mulher. Assim, meus irmãos, de modo claro, o poema declara que a esposa pertence somente ao marido. Um pertence exclusivamente ao outro e de ninguém mais. Então, essas palavras tratam de intimidade exclusiva, de pureza, de fertilidade, tratam de prazer de um casal. A seguir, meus irmãos, tudo o mais do verso 13 até o verso número 15 é descrito de maneira poética e rica o relacionamento do casal. Verso 13 em diante nos diz: ele diz à noiva: os teus renovos são como o pomar de romance, como frutos excelentes, a rena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. E ele declara mais uma vez: és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Então ele contempla a criação ao seu lado, os aromas ao seu lado. Então ele enaltece, ele descreve poeticamente a riqueza do relacionamento íntimo
que estava a se dar entre os dois. Então, diante desse clima arrebatador, quando o casal celebra a comunhão íntima, ouvimos mais uma vez a mulher falar. Então, a segunda vez que ela fala no poema, e também fala brevemente, mas tem muito significado que ela diz. Porque nessa parte do poema, na resposta dela, a esposa entrega-se voluntariamente ao amor íntimo para com seu marido. Está no verso de número 14. Ela diz poeticamente assim: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, está falando dela, né? Para que se derrame os seus aromas, ou seja, os aromas do seu jardim. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Então ela deseja, meus irmãos, que os aromas do seu jardim, do seu corpo, que ela falara que haveria de se perfumar lá na primeira palavra dela, ela quer que esse aroma se espalhe naquele ambiente onde eles têm a privacidade, e depois diz ao marido: venha. Ela convida o seu marido, o seu amado, para o seu jardim. Olha que interessante isso. Observe que antes ela disse que o jardim era dela, não é? O meu jardim. Agora ela diz ao seu marido: o seu jardim, não é? Então eles se dão um ao outro, se entregam um ao outro. Os dois se tornam uma só carne. Então, com estas palavras, a esposa entrega-se, meus irmãos, à intimidade completa e voluntária e alegre. Então, o poema, meus irmãos, ele chega no seu auge, lá no verso número 5, quando culmina a celebração do acto íntimo de um casal, mas não só. O verso 1, ele tem dois aspectos. Ele fala da intimidade celebrada do casamento, consumada, mas também fala de uma afirmação de outros acerca do que aconteceu. Um assentimento de outros acerca daquilo que aconteceu. O marido responde à entrega da esposa dizendo assim, verso 5, a primeira parte: entrei no meu jardim. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria. Comi o meu favo com o mel. Bebi o meu vinho com deleite. De forma muito objetiva o texto fala, e usando palavras poéticas, usando aí 4 verbos: entrar, colher, comer e beber. Todos eles aparecem no hebraico na forma perfeita. Significa que estava a indicar que o auge da comunhão íntima do casal acabou de acontecer. Então, em poucas palavras, o auge da intimidade sexual é descrito neste verso, nessa primeira parte do verso. Mas o poema não terminou. Mas deixa eu só falar uma coisa. Há um livro chamado Ato Conjugal. Ele foi escrito por Tim LaHaye. Eu tenho a impressão que é o pastor Batista, o irmão nosso Batista, escreveu um excelente livro, e indico os casais, né? Os casais lerem esse livro, os irmãos casados, sobretudo, e que estão se preparando para o casamento, leiam esse livro. Já vi que ele está disponível aí na internet, é possível consegui-lo aqui no país. Mas ele vai falar de uma forma muito interessante e muito sólida, baseado na Escritura, com solidez acerca desse assunto do qual estamos tratando aqui, que é a relação íntima do casal. Então, o poema não terminou, ele vai terminar na última frase, né? Quando o coro, ele poeticamente assente, concorda, elogia o que acabou de acontecer com o casal. Comei e bebei, amigos. É gente de fora, é o coro a dizer: comei e bebei, amigos, bebei fartamente, e o chama de amados, ó amados. Ou seja, o coro encerra o poema a celebrar essa intimidade exclusiva do casamento. É uma palavra de celebração. O casamento,
o deleite da comunhão íntima do casal é motivo de alegria, de celebração. Então, este poema, meus irmãos, encerra com essas palavras de assentimento, de concordância do público, não é? Na voz do coro. Então, diante dessa estrutura do poema e das vozes que falam nesse poema, nós vamos nos perguntar o que esse poema está a falar sobre o relacionamento conjugal. Eu vou falar em poucas palavras, né? O que nós vimos aqui. Em poucas palavras, ele está a falar sobre a sublimidade da aliança matrimonial, do casamento, da intimidade do casamento. O mesmo poema, meus irmãos, que está a falar da sublimidade da aliança matrimonial, ele também refere-se, em última instância, à sublimidade da relação íntima de Deus com o seu povo. O poema, meus irmãos, é palavra inspirada em Deus. Toda palavra é inspirada por Deus e é digna de toda aceitação. Deus está a falar conosco. Deus está a falar conosco. Então Deus, ele convoca o seu povo a contemplar a sublimidade, a magnificência do casamento, em outras palavras, da aliança matrimonial, porque ela manifesta a bondade de Deus e aponta para uma união eterna, maior, mais sublime, que é a comunhão entre nós e o nosso Redentor Jesus. No poema, meus irmãos, Deus está a falar-nos que toda a igreja, eu, você, todos nós, devemos contemplar, honrar. A igreja deve alegrar-se com o casamento, porque ele, Deus, o instituiu como uma aliança preciosa que anuncia o amor de Cristo pela igreja. Estou ampliando aquilo que eu falei inicialmente, que o texto está a falar da sublimidade da aliança matrimonial. Então, este poema, meus irmãos, ele deve conduzir-nos a reconhecer o elevado valor do casamento que foi instituído por Deus. É importante falar disso, porque nós vivemos uma época, uma longa época que antecede a nossa chegada a este mundo, que tem desprestigiado o casamento, que tem desvalorizado aquilo que Deus criou. Tudo que Deus criou é bom, mas há um bocado de tempo, há bastante tempo atrás, um grande arsenal cultural tem sido usado para transformar a mentalidade da sociedade, das famílias, acerca do núcleo da sociedade que foi criado por Deus. Deus criou o casamento. Deus criou essa sociedade, esta instituição. E ele declarou que tudo o que ele fez é bom. E quando ele criou o homem, ele diz: isso é muito bom. E quando ele os fez, deu um ao outro e falou que eles passarão a se tornar uma só carne. E a Escritura, então, fala da aprovação de Deus sobre o casamento. Então, Deus está a nos ensinar, meus irmãos, esse poema proposita-nos a conduzir-nos a reconhecer o elevado valor dessa instituição criada por Deus, a conduzir-nos, a alegrar-nos com a celebração da aliança matrimonial, a honrá-la, a contemplar nela um vislumbre da nossa relação com Deus. Aquilo que Deus fez, a criação do casamento, você se lembra? Deus havia criado o homem, que é de outra categoria, não é? Deus não é homem, o homem não é Deus, não é? Então Deus criou o homem e disse: não é bom que ele fique sozinho, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus os casou, ele foi o juiz, ele foi a testemunha, a Trindade Santa, e a criação de Deus, a testemunha daquela celebração pública do casamento, e a partir dali o casamento atravessaria a história. E nós sabemos, não é? Esses dias estava ouvindo um casamento público e o celebrante diz: até que a morte separe. E de fato é assim. Quando morremos, quando um dos cônjuges morre, aquele casamento encerrou. Só que nós haveremos de ressurgir dos mortos. Estaremos naquele grande casamento, na grande festa de casamento, a ser celebrada as bodas do Cordeiro. Então, aquilo que Deus nos deu, meus irmãos, aponta para algo maior. Então, o casamento, ele nos ensina. O casamento deve ser vivido de uma tal forma, com honra, com deleite, com alegria, conforme Deus criou, e nós aprendemos com o casamento.
Aprendemos como nós devemos nos relacionar com o próprio Deus. Então esse texto, este ensino, ele tem primeiramente aplicações para as relações humanas, para a relação de um casal. E depois ele aponta para o segundo aspecto, que é o mais importante, que é o mais sublime. É por isso que eu digo que é o mais importante. O poema, então, ele não é só uma descrição romântica, ele é uma descrição romântica, mas ele ensina princípios sobre o casamento conforme o propósito de Deus para nós. Então aqui temos alguns ensinos práticos que devem governar a nossa vida como casais, aqueles que são casados, ou aqueles que hão de casar. Nós aprendemos, meus irmãos, que o amor conjugal ele deve ser expresso em palavras. Veja, não estou a dizer só palavras, né? Mas ele deve ser expresso em palavras. E os homens aqui, nós sofremos com isso, né? Nós precisamos muito aprender com o poema. É verdade, não são os homens, as mulheres também. Mas você percebeu que o marido é quem mais fala, que a mulher só falou 2 vezes, né? E falou pouquinho. A mulher mais ouviu e se deleitou no que ela ouvira do seu amado. Mas o marido falou várias vezes. Ele comunicou acerca do seu amor. Muitos casamentos, meus irmãos, acabam enfraquecendo, não é por falta de amor mostrado, mas por falta de palavras. As palavras precisam ser ditas. Como é bom saber que nós somos queridos. Como é bom saber alguém nos soprar aos ouvidos. Eu gosto muito de você, eu te amo, você é bonito, você é bonito. Não é assim? Como é bom ouvir as palavras nos nossos ouvidos. Como é bom o marido e a esposa aprender a encorajar um ao outro, elogiar e afirmar um ao outro, a fortalecer esse laço, essa união. Foi isso que o marido fez e a esposa respondeu neste grande poema. A gente aprende, meus irmãos, também que nós devemos olhar o nosso cônjuge com olhos graciosos. Nós não sabemos como era essa mulher. Nós sabemos a luz dos olhos do marido, né? Mas nós não sabemos como ela era. Bom, dado como é a natureza humana, todo ser humano é pecador. Logo, ela não era uma pessoa perfeita. Mas aos olhos daquele marido, não há, diz ele, defeito em você. Não há defeito em você. Isso é graça. E olhar para o outro com graça, com bondade. Isso é muito valioso para nós, né? Só repito, ele conclui: tu és toda formosa, em ti não há defeito. Quer dizer, ele não ignora, né, qualquer realidade humana, qualquer fraqueza, mas ele fala, meus irmãos, da forma como o amor pactual, da aliança, contempla o seu bem-amado. Então, meus irmãos, o casamento, então falo aos casados, não é, de forma muito especial, ele não prospera quando os cônjuges ficam a investir tempo e mais tempo a despertar e a destacar do defeito um do outro. Isso é um problema sério, meus irmãos, porque nós somos pecadores. Lembra? A carne, o mundo e o diabo militam contra nós. Nós somos muito influenciados, ou pelo menos estamos expostos a muitas influências desse mundo, da mídia, das pessoas com as quais nós convivemos. Nós vivemos, diz a Escritura, no mundo mau, o mundo jaz no maligno. Mas este povo chamado igreja, a noiva de Cristo, é um povo peculiar. É um povo peculiar, porque até a Escritura nos ensina o que pensar. Tem um texto lá no Novo Testamento que fala aquilo que deve ocupar o nosso pensamento. E como a gente deve procurar palavras boas para colocar nos nossos lábios. Minha palavra diz sobre isso: nem chegou aos meus lábios e tu, diz ele a Deus, já sabe toda. Então, como a gente deve colocar guardas nos nossos lábios, e vigia nos nossos lábios? Porque a nossa tendência, meus irmãos, não é positiva, não é de encorajar o outro com boas palavras, é destacar erros. Você é isso, você é aquilo, você não... Enfim, nem quero falar essas coisas, porque devemos encorajar o que é bom, destacar o outro com graça, perceber no outro os seus valores. E o outro, então, vai ser beneficiado, vai ser abençoado com as palavras um do outro. Então pense nisso, casal. Marido, mulher, pense nisso.
Olhe o seu cônjuge com olhos graciosos. Aprendemos ainda mais, meus irmãos. Guarde isso, meus irmãos. A comunhão íntima, ou seja, a intimidade sexual, que é disso que o texto está a tratar, ela pertence exclusivamente ao casamento. Deus determinou a ordem da vida humana assim. Quando o texto falou-nos lá, enfaticamente, quando o marido termina lá o seu poema, suas palavras, ele diz a ela, jardim fechado, que ela é fonte selada, manancial fechado, tudo isso aponta para esta exclusividade, ou seja, a mulher casou virgem. Nossa, hoje falar isso, não é? Acho que esse vídeo aqui, ao ser ouvido, vai ter um monte de não lá, não é? De negativo. Não faz mal. O que importa é o que Deus quer dizer para nós e como nós pensamos acerca do casamento, à luz da Escritura. E à luz da Escritura, meus irmãos, o casamento público vem primeiro, não é? O casamento público vem primeiro. Depois da celebração pública, que foi desenvolvida no poema anterior, aí vem a celebração íntima do casal. Então este texto nos ensina acerca da exclusividade, da intimidade, ela é exclusiva do casamento. Então os casais, meus irmãos aqui presentes, que ouvem essa mensagem, os casais devem fortalecer essa fidelidade sexual, essa fidelidade emocional do casal. Os casais devem proteger a privacidade da sua comunhão íntima, lembrar que a relação do casal é exclusiva, não há uma terceira pessoa, não é? Não é um homem amar duas mulheres, não é uma mulher amar dois homens. É um amor exclusivo. É isso que agrada a Deus, é assim que Deus estipulou o desenvolvimento da raça humana. Então nós devemos rejeitar quaisquer investidas desse mundo que ameaça a beleza e o valor da comunhão íntima de um casal. Eu gostaria de destacar um assunto prático para nós, meus irmãos. Nós precisamos guardar no coração, e se você pudesse escrever no coração, eu diria, você escreva. Escreva no teu coração isso. Guarde lá. Guarde essas palavras. A comunhão íntima de um casal é um presente de Deus. Repito, para gravar bem no fundo do teu coração. A comunhão íntima de um casal é um presente de Deus. O texto trata a sexualidade com beleza, com pureza, com alegria. Não é assim que o mundo fala, meus irmãos, mas Deus assim trata. Não existe culpa, não existe vulgaridade na intimidade sexual de um casal. O que existe é gozo, alegria, deleite que Deus reservou para o matrimônio. Ele fez revelar de sua bondade conosco nesse poema, meus irmãos. Como Deus é bom, como Deus se importa conosco, como Deus se alegra em nos alegrar. Então o casal, meus irmãos, não deve tratar da intimidade como algo impuro. Vou interromper um pouco aqui, para pensar na nossa história, como nós fomos criados. Nós temos aqui pessoas de regiões diferentes. Mas eu falo da terra de onde vim, do Brasil, e da história e do conhecimento que tenho ao redor de mim naquela época. Muitas famílias ensinaram seus filhos a olhar a intimidade sexual como algo que não era muito bom, que era algo impuro, algo até que tinha a ver com vergonha. E talvez os pais fizeram isso não porque eles tivessem um conceito próprio, mas também receberam esse tipo de ensino e foram transferindo de geração para geração. E em alguns, então, núcleos, a intimidade sexual de um casal não é vista como algo bom, como um deleite aprovado por Deus. Mas isso é dom de Deus para nós, para ser usufruído no casamento. É o presente do Senhor. Então o casal não deve tratar da intimidade como algo impuro, mas como um dom criado por Deus para fortalecer a comunhão, para dar gozo à comunhão, não somente para proteger, mas para que o casal tenha deleite na vida.
Aprendemos ainda, meus irmãos, que entrega íntima, e falo à luz desse texto, vamos ver o que virá depois desse texto, não é? Mas à luz desse texto aprendemos que a entrega íntima é algo que se dá espontaneamente, voluntariamente. Nós vimos no verso 8 e 9, que o noivo convida a noiva para a intimidade, e ele se sente arrebatado por ela, né? Pelo olhar, pelo amor dela, ele se sente cativado, espontaneamente cativado. Mas percebemos que tal foi com a noiva, verso de número 16, da sua forma, igualmente a noiva deseja o amado a gozar, e ela convida o amado a gozarem da comunhão íntima. Então essa comunhão íntima que há aqui nesse poema, meus irmãos, ela é marcada pela reciprocidade, por uma espontaneidade recíproca. Os dois lados são espontâneos, os dois lados são voluntários, querem participar da intimidade. Isso é muito interessante, meus irmãos. Primeiro, porque Deus criou o homem e mulher, instituiu o casamento para que os dois sejam uma só carne. De tal maneira que os dois são um só, não é? São um só. O mandamento, o sétimo mandamento, ele nos é apresentado, ele não significa só, mas ele nos é apresentado de uma forma negativa. Não faça, né? Não adulterarás. A gente percebe no sétimo mandamento que Deus deseja proteger a aliança do casamento. Quando nós chegamos em detalhes o Cântico dos Cânticos, nós vemos isso do outro lado, do lado positivo. Deus deseja, Deus orienta, Deus criou a intimidade para o casal, e isso é feito de uma forma espontânea. Quando nós chegamos no Novo Testamento, sobretudo uma carta que tinha inúmeros problemas na área da sexualidade, qual era? Corinto, a igreja que se encontrava lá no porto da cidade de Corinto, aqui na Helenia, na Grécia, não é? Havia diversos problemas e havia falha, fraqueza, erros, tanto do marido quanto da mulher na entrega íntima. Então Paulo exorta a igreja. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 13, ele diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Né? Então ele coloca aqui em termos de orientação firme, para que a igreja lembre-se disso. Né? Mas no poema aprendemos acerca de espontaneidade, tanto do homem quanto da mulher. Então no casamento, segundo a Escritura, meus irmãos, o casamento bíblico, amor, respeito e entrega caminham juntos. Caminham juntos. A intimidade do casal, ela não é desenvolvida através de manipulações psicológicas, não é? Através de pressão ou de imposição. Mas é um relacionamento de confiança, de dedicação, e uma dedicação espontânea, mútua, da parte de ambos. Aprendemos ainda, meus irmãos, e eu preciso fazer mais duas aplicações nesse sentido, que tem a ver com os casais, porque sabemos como os casais têm tido problema na atualidade, como há inúmeros casos de divórcio, mesmo no meio evangélico, meus irmãos. Por isso nós precisamos ouvir sobre estas coisas, precisamos atentar e gravar no nosso coração aquilo que Deus fez para o nosso bem, aquilo que Deus criou e como Ele nos criou para o nosso bem, para o nosso deleite, para preservar o casamento e para que haja deleite no casamento. Não é? Então nós precisamos aprender que Deus aprova a alegria do casamento. Deus aprova a alegria do casamento. Comei, amigos, lembra como termina o poema? É o assentimento do coro. Comei, amigos, diz o coro ao casal, aos dois. Comei, amigos, bebei e embriagai-vos de amor. Então uma linguagem transmite abundância e alegria dentro dos limites da aliança matrimonial, dentro do casamento. Então o casamento, meus irmãos, ele não existe apenas para suportar responsabilidades, não é? E existem as responsabilidades, todos os casais aqui sabem disso. Criação de filho, trabalho, cuidar da casa, inúmeras são elas. Mas o casamento não foi criado por Deus somente para isso. Deus deseja que o marido e a esposa desfrutem da comunhão, desfrutem de intimidade, da amizade, da alegria que Ele mesmo estabeleceu para o casal. Isso é importante, casais, para o vosso bem, não é? Para o bem da tua família, para o bem dos teus filhos.
que os filhos sentem as crises dos seus pais. Ainda que eles não saibam elaborar isso em suas mentes com palavras, mas eles percebem as crises dos seus pais. Então, pais, casais, cuidem, lembre-se do que Deus pensa sobre o casamento, sobre a intimidade, como Ele nos deu isso e como Ele se alegra que os casais tenham alegria também no casamento e na intimidade. E por fim, meus irmãos, nesse aspecto, eu preciso dizer que, e mais por ênfase, que a intimidade sexual é fruto da aliança matrimonial. Ou seja, o casamento público e depois vem, não é? A sequência é a intimidade sexual e não ao contrário. A nossa sociedade tem invertido isso. A grande ferramentaria, o grande arsenal cultural, e você sabe que é isso, nós falamos semana passada, a mídia, as telenovelas, filmes, romances, livros românticos, músicas, revistas, cantores, cantoras, e não estou aqui colocar todo mundo no mesmo balaio, não é? Estou a dizer que muita gente formada e orientada numa ideologia de transformar a sociedade. Isso é uma engenharia social, um objetivo claro de transformar a sociedade, de deturpar, de desfazer o conceito bíblico sobre relacionamento, de desfazer o conceito bíblico de casamento, de família. E a Escritura nos chama, meus irmãos, a olhar para o caminho certo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quer viver bem, quer viver com segurança e com alegria e deleite, atente para a Escritura. Atentemos para a palavra de Deus. Primeiro, a aliança é celebrada publicamente. Vimos isso no poema anterior, capítulo 3, do verso 6 ao 8. Depois, a intimidade é desfrutada privadamente. Capítulo 4, do verso 1 até o capítulo 5, verso 1. Não é? Isso é importante para nós, meus irmãos. É muito importante. Precisamos ensinar os nossos filhos. Precisamos corrigir o pensamento dos nossos filhos. Os nossos filhos estão a aprender coisas estranhas nas escolas. Não digo que todas as escolas e que todos os professores, isso não é verdade. Aí não tem nem como aferir isso aqui. Mas que aprendem. Aprendem mal com seus próprios amigos, com o mau proceder de pessoas que lhes são próximas. E nós precisamos corrigir os nossos filhos, precisamos ensinar-lhes o que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e que eles vão se deleitar nisso, e que eles vão experimentar da bondade, da alegria, do bem que Deus tem para eles quando eles seguem a sua vida à luz da Escritura, à luz da palavra do nosso Deus. Dito isso, meus irmãos, precisamos pensar em algo mais elevado, não é? Algo mais elevado, porque aprender sobre o casamento e as relações íntimas do casamento, conforme nos são expostas aqui, nos é exposto em Cântico dos Cânticos, nos ajuda a viver a verdade. Mais do que isso, nós estamos sendo conduzidos, nós estamos sendo ensinados por essa instituição criada por Deus, chamada casamento, a pensar num casamento melhor, que não tem fim, por isso ele é melhor. E é melhor porque não é entre dois seres que se corromperam por causa do pecado, mas é entre seres que foram regenerados pela graça do Redentor, que se relacionam com Ele. É o nosso relacionamento com Cristo. Nós aprendemos com o casamento, pedagogicamente, a nos relacionar melhor com o nosso Deus, a buscar maior intimidade e relacionamento com o nosso Deus. Louvo a Deus pelo que nós tivemos aqui, mesmo antes da mensagem ser iniciada. Como nós ouvimos a palavra, como nós cantamos a Deus, buscando intimidade com Deus, desejando intimidade, desejando termos comunhão com Deus. Então aprendemos isso com o casamento, meus irmãos. Ele aponta para uma comunhão mais sublime. A Bíblia, meus irmãos, eu preciso mencionar isso. A Bíblia, ela menciona em vários momentos o desejo de Deus habitar conosco, de deleitar-se conosco. Deus, guarde o seu coração,
deseja deleitar-se conosco no seu povo. E a mesma Bíblia, que é a palavra de Deus, revelada por Ele, na qual Deus diz que Ele quer deleitar-se em nós, nós vemos servos de Deus falando do seu desejo de se deleitar em Deus. Os dois lados, né? Querendo gozar de intimidade, obviamente. Nós estamos falando aqui do mesmo tipo de intimidade, não é? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Escritura fala que nós devemos amar a Deus. E ela fala como devemos amar a Deus. Devemos amar com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com tudo que é em nós. E quando a gente fala então dessa intimidade com o Senhor, antes de ler alguns textos, gostaria de lembrar um deles, que é o Salmo. O Salmo 25, verso número 14. Deus fala através do seu servo assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, o seu pacto. Deus fala que a sua intimidade é reservada a certas pessoas. Gozar da intimidade de Deus começa por respeito a Deus. Grande respeito pelo ser. Reconhecer que Ele é o que é, Ele é Deus e nós não somos. Nós somos criaturas. Que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso restaurador, Ele é tudo para nós. É reconhecer a sua beleza nos seus nomes, nos seus atributos, na sua palavra revelada, na sua criação, da qual nós podemos gozar. E quando nós contemplamos essas coisas acerca de Deus, há em nós um grande respeito por Ele. E quando então nós temos esse respeito, esse temor por Deus, é aqui que começa, ou é aqui que se desenvolve o nosso acesso à intimidade. É aqui que se desenvolve a nossa comunhão com Ele. Quando nós respeitamos o ser com quem nós nos relacionamos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Você quer ter comunhão com Deus? Quer ter intimidade com Deus, que é o melhor bem que você tem nessa vida? E vai continuar a ter? É respeitar a Deus. Ter temor por Ele. Este mundo nos tem ensinado a zombar de Deus. Este mundo nos tem ensinado, e lamentavelmente, lamento dizer, no meio evangélico, a brincar com as coisas de Deus, a brincar com a adoração, a zombar da própria Escritura. Ou seja, estamos a desprezar o autor da Escritura. Estamos a desprezar o dono da igreja. E jamais gozaremos assim de intimidade com Ele se nós não respeitamos, se nós temos temor por Ele. Mas aqueles que respeitam Ele, Ele promete dar a conhecer a sua aliança, o seu pacto. Aí você abre a Escritura e gostaria de ler pelo menos 2 textos. Já foram lidos. Onde você vê o desejo de Deus para conosco. Olha lá o texto de Sofonias, capítulo 3, verso 17. Sofonias 3,17, a Escritura nos diz assim, meus irmãos: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Faz mais sentido o texto, não é? Quando você percebe o casamento, percebe que Deus usa o mesmo tipo de linguagem para falar de nós. Deus fala do deleite, da alegria, do regozijo, do júbilo que Ele tem no seu povo, do desejo que Ele tem, que Ele fala aqui de futuro, se deleitará, se regozijar-se-á, renovar-te-á. É o que Deus quer para nós. Essa intimidade, essa comunhão. Quando você vai a Isaías, abre Isaías capítulo 62, você sabe que Isaías é um profeta messiânico, ele muito falou do nosso Redentor Jesus.
Consequentemente, ele muito falou da nossa relação com ele, da relação da igreja, do povo de Deus com ele. Então, no capítulo 62, eu leio o verso 4 e 5, ele diz assim para nós: Deus fala a nós, onde ele revela o desejo que ele tem por nós, de ter intimidade conosco. Eu estou a ler a versão ADA, revista e atualizada. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia. Olha o que Deus fala sobre o seu povo. Vão chamar deste povo, que é a menina dos olhos de Deus, de minha delícia. Você sentiu o cântico dos cânticos aqui? Tu és formosa. E o deleite do marido nele, que Deus, eu te chamo, vou te conhecer por minha delícia. E a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti. E a terra se desposará, porque, aí olha a comparação tão direta e objetiva, porque como o jovem desposa a donzela, assim os teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará. Assim de ti se alegrará o teu Deus. O Senhor usa a mesma estrutura. O prazer, a alegria do noivo com a sua noiva é o prazer que Deus quer ter com o seu povo. Comunhão, alegria com o seu povo. Aí você vê o outro lado da história, que é servos de Deus, meus irmãos. Eu vou citar aqui 2 servos de Deus, embora eu use 3 textos, para falar, para a gente perceber como a Escritura nos ensina a desejar, a anelar por Deus. Olha o Salmo 42, abre a Escritura. Salmo 42, verso 1 e 2, são os filhos de Corá. A Escritura nos diz, essas palavras tão amáveis, meus irmãos. Salmo 42, 1 e 2 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas. Você sabe o que é isso? Eu não sei bem o que é isso, eu tenho uma ideia do que seja isso. O animal que vive em lugares áridos, sem água, lugares desertos, que deseja beber, que anseia beber, satisfazer a sua sede. Então é com este ser que o salmista compara o seu anseio por Deus. E ele faz essa comparação. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Observe, ele conhece seu Deus é verdadeiro. Não é um Deus distante que ele só conhece do ponto de vista intelectual, que ele ouviu dizer. Ele conhece Deus, ele sabe quem é Deus, ele tem experiência vívida com Deus, e ele deseja, ele tem sede do seu Deus, o Deus vivo. E a perspectiva é: quando irei e me verei perante a tua face? Ele anela por isso. Aí você vai ao Salmo 63. Que salmo tremendo é esse, meus irmãos? Esse de Davi. Salmo 63, eu leio do 1 até o 8, mas alguns versos já nos dão uma noção. Salmo 63, 1 a 8. Deixa eu só lembrar onde é que contexto é do Salmo. O Salmo é um salmo de ocasião quando Davi foi traído por seu filho. O seu filho tomou o trono do seu pai, Davi, e Davi tem que fugir porque foi ameaçado de morte pelo seu próprio filho. Foi arrancado, retirado da liderança de Israel. E agora Davi está no deserto. Então, no deserto, a sofrer a traição, o desprezo, a retirada dele do próprio poder, do governo de Israel, ele olha para Deus e diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Olha como ele repete lá o que os filhos de Corá disseram. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Ou seja, eu não vivo sem a comunhão com meu Deus, eu preciso dele. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te louvam. Olha Davi, meus irmãos, no meio da sua crise, do abandono, da traição, no deserto,
Ele lembra do seu Deus, ele olha para o seu Deus, tu és o meu Deus. Ele conhece o seu Deus, deseja ansiosamente por comunhão, por intimidade com Deus. E, por fim, o Salmo 27, que também é o Salmo de Davi. E queira Deus que essa seja a tua oração, a minha oração, essa oração de Davi. Salmo 27, verso 4. Abre a escritura, guarda esse texto. Salmo 27, 4. Davi diz a Deus o seu anelo pela comunhão com Ele. E fala: uma coisa peço ao Senhor, e vou lutar por ela, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Uma coisa eu peço, eu oro e vou lutar por ela, para ter comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, estar na casa, porque na casa a perspectiva era: eu vou ouvir Deus, eu vou contemplar Deus, estarei mais próximo do Senhor, vou meditar nas coisas do meu Deus, vou contemplar a beleza do Senhor. É isso que Davi pedia, meus irmãos. É isso que o seu coração anelava. É isso que ele buscava. O rei de Israel. Um dos líderes mais importantes da Palestina. Um dos poetas que mais foi usado por Deus para escrever tantos salmos. Você quer ter maior comunhão com Deus? Maior intimidade com Deus? Eu vou sugerir algo a você então. Passe a ler mais os salmos. Se você não lê muito, passe a ler. Sabe por quê? O Salmo ele faz parte daquele conjunto de livros da Escritura que são chamados livros de sabedoria. E no livro dos Salmos, nós podemos dizer aqui uma analogia que você vê o coração dos servos que escreveram como se estivessem rasgados e eles derramam a sua alma diante de Deus. Então você vai chorar com os Salmos. Você vai rir com os Salmos. Você vai adorar com os Salmos. Você vai se humilhar com os Salmos. Sempre diante de Deus. Você vai ficar com raiva com os Salmos. É verdade. Já ouviu falar do chamado Salmos imprecatórios? Quando Davi ou outros servos de Deus pediu que Deus levantasse os seus pés e quebrasse os queixos dos seus inimigos. Mas ele não fala isso aos inimigos. Ele fala isso, ele derrama o seu coração, aquele com quem ele tem comunhão, a Deus. Abre o coração, não esconde nada. Intimidade, meus irmãos. Não há um canto do coração do servo que tem intimidade com Deus que Deus não possa conhecer. Inclusive o nosso quarto escuro. Sabe o quarto escuro, né? Aquele quarto que a gente não quer que ninguém entre. Que você não quer que seja iluminado jamais. Onde estão guardados os nossos pecados de estimação. Até ali, meus irmãos. Se nós temos comunhão com Deus, nós falaremos a Ele dessas coisas. Confessei-te o meu pecado. Salmo de Davi, Salmo 32. Ele fala do seu pecado de adultério. Davi costumava fazer isso sempre diante do Senhor. Leia o saltério. Ganhe maior intimidade com Deus. Cresça na sua comunhão com Deus. Que é o melhor bem que nós temos. Esta vida vai passar. O nosso casamento um dia vai ter fim aqui nesse chão, não é? Correndo na melhor forma, ele vai ter fim. Mas a nossa intimidade com o Senhor pode aumentar e vai aumentar cada vez mais. Então, prossigamos em conhecer o nosso Deus, meus irmãos. Nos deleitemos nele. Sejamos luz deste mundo e sal desta terra. Ao louvor dele para a nossa imensa alegria, nosso imenso deleite. Deus quer que você se deleite dele. Façamos isso. Amém, meus irmãos? Vamos bem dizê-lo, meus irmãos.